Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4,8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Eu vou te falar assim, essa parte da vingança, para mim é natural do ser humano, é isso mesmo. Ele não quer justiça, ele quer se vingar do que aconteceu. Mas eu acho que a gente fica mais distante ainda de se conhecer total, de ser atingir esse último estágio de ser um ser humano completo, de se autoconhecer, porque aí você chegaria numa parte de amor altruísta. Isso, é disso que a gente tá falando. E o homem não é assim. Seria como se você quisesse que o leão comesse grama. É contra a natureza do ser humano. Aí eu discordo de você. Então vamos lá, e agora a explicação científica sobre isso, porque eu também achava isso. Eu olhava para a natureza humana e falava, nós somos instintivamente violentos, não é possível. Isso. E aí você tem alguns caras muito interessantes, como o Mathieu Ricard, que foi... Ele hoje é um monge budista, mas ele era biólogo de biologia molecular no Instituto Pasteur. O orientador dele foi prêmio Nobel de ciência. O cara é um cientista de ponta. Então ele... O Huberto Maturana, que é um grande biólogo que morreu há pouco tempo, agora com quase 100 anos. Esses caras todos olharam para a natureza humana e perceberam algumas coisas. O Maturana, por exemplo, foi dizer para nós o seguinte, olha, primeiro, a natureza tem competições de modos pontuais, não é o tempo todo. E, na natureza, a única coisa que possibilita a vida, mesmo a nível celular, é colaboração e cooperação. É só quando duas organelas, por exemplo, se juntam e formam uma célula complexa, que tem uma parte que é capaz de digerir os nutrientes e outra que é capaz de capturar os nutrientes, elas fazem simbiose, é aí que a vida se funda. A sociedade humana só existe por causa de colaboração e cooperação. Nós não somos os animais mais rápidos, nem mais fortes, nem mais, né? A gente não voa, a gente não nada. A gente conseguiu se juntar, né? Isso, a gente só virou o que virou porque a gente foi capaz de colaborar e cooperar. As primeiras sociedades humanas, inclusive, organizavam suas tribos com a porta das suas choupanas viradas umas para as outras. Todo mundo participava da vida de todo mundo. Verdade. A fundação da nossa cagada começa quando a gente começa a ter medo da escassez. Aliás, o medo é uma forma de ignorância. Então, quando é que começa a mudar isso? Quando é que a gente começa a fazer guerra? Quando eu tenho a minha cabaninha virada com a porta para o outro, mas aí a minha colheita foi melhor. Então eu vou falar assim, putz, eu vou guardar o que sobrou pra mim, porque vai que falta. E eu viro a minha porta contra o vizinho e falo assim, farinha pouca, meu angu primeiro, né? Então ao invés de colaborar e cooperar, eu começo a criar esse estado de a gente precisa lutar uns contra os outros. A competição tem seu lugar de ser. Né? Parece que eu estou fazendo panfletagem de uma utopia comunista, e não é isso. Então existe lugar para que a gente faça competição, para que a gente, né, no esporte, por exemplo, olha os limites que a gente ultrapassa. Mas o problema é quando a gente não baliza mais isso sobre os ditames da ética. Então, o Maturana vai dizer que biologicamente a gente é programado para colaborar e cooperar. O Mathieu Ricard escreve na Revolução do Altruísmo uma série de exemplos que são instintivos nossos. Por exemplo, se você bota um bebê, vários bebês de 6 meses, numa situação, tem até filmagem disso, é muito bonito, de um cara, ele tenta abrir uma porta, ele vai batendo com a cabeça e ele vai fazendo que tá chorando, os bebês todos vão lá para ajudar. Então quer dizer, é instintivo nosso, a gente olha pro sofrimento e a gente se incomoda. Quando alguém cai, quando alguém se corta, a gente sente em nós. Isso são os neurônios espelhos trabalhando pra gente ter empatia e fazer a vida ser possível. A não ser que você seja psicopata, e a psicopatia, por exemplo, que é a incapacidade de ter empatia, pode ser provocada por trauma. A não ser que você seja um psicopata de nascimento ou desenvolvido por trauma, a gente vai olhar pro sofrimento do outro e vai se incomodar. Então é necessário um treinamento pra esse mal ficar instalado em nós. Toda criança é assim, né, cara? Tipo, desde bebezinha, assim, você bate numa adulta, a criança vem pra interromper, pra proteger, né? É exato. instintivo isso aí, né? Então, na verdade, o que acontece é que a gente tá sendo ensinado a não ser assim há muitos séculos. E aí, toda vez que alguém vem tentar desarmar essa bomba, sei lá, Buda, Jesus, esses grandes caras da humanidade que vêm falar, cara, é só você soltar. Solta dessa raiva, solta desse instinto vingativo, solta dessa necessidade de estar no centro de tudo,
Solta, experimenta soltar e eu te mostro um caminho para uma liberdade muito mais profunda do que você jamais imaginou. Aí você fica puto da vida, ofendido, tortura o cara e bota ele numa cruz, porque senão aceita ouvir quando ele diz que a fundação dos nossos males está em nós e não no outro. Que o diabo real é aquele que separa, que divide. É isso que é diabolos, né? Então, mas neurologicamente, organicamente, biologicamente, a gente é programado para se assistir. É muito legal porque agora essa era de pós-modernidade hipercapitalista, a galera quer ressuscitar as ideias de uma filósofa chamada Ayn Rand. Vocês já ouviram falar? Ayn Rand, sim. Ela é péssima. Pra mim, ela é quase sociopática. E o Mathieu Ricard, que além de filósofo, filho de um puta filósofo, é um mega cientista e monge budista, nesse livro dele, a Revolução do Altruísmo, ele vai desconstruindo todas essas ideias dela. Sim, é verdade que às vezes a gente faz o bem pro outro por uma motivação egoísta, mas na raiz última tá esse nosso instinto de não suportar ver o sofrimento do outro. A Ayn Rand vai dizer que o altruísmo é uma demência, mas sem altruísmo a gente não teria chegado nem de perto onde a gente chegou. É porque algumas pessoas são capazes de olhar pro sofrimento do outro e não suportar isso, que coisas magníficas acontecem. Hoje de manhã mesmo eu estava vendo um senhor que foi homenageado há uns anos atrás. Ele estava no auditório sentado e aí um holofote vira para ele e a mulher diz: olha só, eu tô vivo aqui porque o senhor me tirou do campo de concentração. E aí ela... desculpa. De boa. Relaxa. Aí. Vai subindo e aí vai subindo toda a galera e o auditório inteiro foram as crianças que ele salvou. Ele colocou o dele na reta para isso. Né, Exato. Nossa, até arrepia. Você sabe que você falou uma parada bem foda aí que... Eu escutei essa semana, assim, um cara falar, tipo... Que a forma que ele encontrou de se mudar, de melhorar... Ele enxerga o erro nas pessoas e tenta melhorar aquele erro nele. É porque é isso, o outro é um espelho nosso. Sabe? O outro sou eu. Se o cara grita, ele não gosta que o cara grita, ele para de gritar. O cara mente, ele não gosta que o cara mente, ele para de mentir. O erro que ele encontra nos outros, ele pega e resolve nisso.